Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e bora pra mais uma semana com feriado. Normalmente no feriado vocês me abandonam completamente aqui no podcast, mas depois eu sei que vocês repõem o podcast na semana seguinte. Mas me fala aqui embaixo o que vocês estão planejando, vocês vão viajar, vão trabalhar? Bom, de qualquer forma, vocês sabem que a minha companhia vocês têm, porque de segunda a sexta a gente vai continuar trazendo as principais notícias do mundo jurídico. Bom, nas notícias de hoje, a gente começa pelo STJ, que vai decidir se o consumidor precisa tentar resolver o problema fora do judiciário antes de entrar com ação contra o fornecedor. Além disso, também vamos falar de duas decisões do TJSP. Uma sobre erro médico em hospital público, que agravou o quadro alérgico de paciente, e outra sobre rescisão de contrato de multipropriedade por ausência de escritura definitiva. Já na execução penal, o STJ definiu quando começa a pena por crime cometido durante o livramento condicional. E na coluna LL Insights, o tema é concurso público, então concurseiros de plantão, fiquem comigo até o final. Vamos falar sobre critério de altura, carreiras de segurança e aplicação da tese constitucional firmada pelo STF. Como vocês já sabem, no final eu vou ler os comentários e agradecer vocês. No mais, bora pro episódio. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas notícias estão moldando o direito no Brasil e no mundo. Muito bem, vamos começar então com o direito do consumidor. O STJ vai decidir se o consumidor precisa comprovar que tentou resolver o problema fora do judiciário antes de ajuizar a ação contra o fornecedor de produto ou serviço. A discussão está no tema 1396 dos recursos repetitivos, sob relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e será julgado pela Corte Especial. O resultado pode impactar diretamente o contencioso consumerista no país. O ponto central é o interesse de agir, a necessidade de recorrer ao judiciário para resolver uma situação com utilidade prática na decisão judicial. Nos últimos anos, STJ e STF vêm pondo condicionantes para reconhecer esse interesse, especialmente quando não há negativa anterior do direito pedido. A dúvida agora é se essa tendência também deve alcançar o consumidor, que está em posição de vulnerabilidade diante de fornecedores. O caso chega ao STJ a partir de tese do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fixada em IRDR, que condicionou o ajuizamento da ação consumerista à tentativa de solução extrajudicial por canais disponíveis. Na audiência pública, parte dos expositores defendeu que essa posição faz parte de uma evolução mais ampla. Foram citados precedentes em que tribunais superiores já exigiram providências anteriores à ação judicial, como pedido administrativo ao INSS, medidas prévias em execuções fiscais e requerimento à operadora em ações contra planos de saúde por procedimentos fora do rol da ANS. Entre os defensores da exigência prévia, o argumento foi de racionalidade. A medida não restringiria o direito de ação, mas estimularia a cooperação, uso adequado dos canais extrajudiciais e redução da judicialização desnecessária. Do outro lado, representantes da defesa do consumidor apontaram o risco de transformar essa tentativa extrajudicial em barreira de acesso à justiça. A preocupação é que consumidores vulneráveis nem sempre tenham informação, estrutura ou poder de negociação para enfrentar fornecedores em canais administrativos ou privados. Algumas entidades defenderam um caminho intermediário. Se o STJ admitir a exigência de tentativa prévia, ela não deve ser absoluta nem desproporcional. A comprovação teria que ser simples, idônea e acessível, sem impor plataformas específicas ou mecanismos onerosos ao consumidor. Também foi citado o tema 1373 do STF, em que o Supremo dispensou requerimento administrativo prévio em ações sobre isenção de imposto de renda por doença grave e repetição de indébito, como exemplo de situação em que a vulnerabilidade pode justificar o acesso direto ao judiciário. A Defensoria Pública destacou que a vulnerabilidade do consumidor muitas vezes aparece justamente nas propostas de acordo oferecidas fora do processo, quando ele pode não compreender integralmente os efeitos jurídicos ou financeiros da solução apresentada. O que o STJ decidir no tema 1396 poderá definir se essa tendência de condicionar o interesse de agir também alcançará as relações de consumo e em quais limites.
Pessoal, presta atenção nessa novidade. A partir desta segunda-feira, a equipe da Loléria estará em Lisboa para acompanhar presencialmente o 14º Fórum de Lisboa, um dos principais encontros jurídicos e acadêmicos da atualidade. Vai ser o seguinte, durante 3 dias, mais de 450 especialistas de 15 países participarão de debates sobre democracia, tecnologia, inteligência artificial e soberania, reunindo nomes de destaque do cenário internacional e brasileiro. E nós estaremos lá para mostrar os bastidores, trazer os principais insights dos painéis e compartilhar tudo que estiver movimentando o evento. Então, se você quer acompanhar essa cobertura exclusiva e em tempo real, siga o nosso Instagram, @lolerereventos. O link vai estar aqui na descrição do episódio. A 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP manteve por unanimidade a sentença que rescindiu um contrato de multipropriedade no empreendimento Ondas Praia Resort e determinou a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, além de multa contratual em seu favor. Basicamente, o comprador havia adquirido uma cota imobiliária em regime de multipropriedade e quitado integralmente o contrato, no valor de R$ 41.937,61. Mesmo assim, segundo os autos, as empresas não providenciaram a outorga da escritura definitiva nem o registro da propriedade. Em primeira instância, a ação foi julgada procedente. As fornecedoras recorreram ao TJSP alegando ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade solidária e inexistência de grupo econômico. No mérito, sustentaram que a rescisão teria ocorrido por culpa do comprador e pediram a aplicação da lei do distrato, com retenção de comissão de corretagem, cláusula penal de 20% e taxa de fruição. A relatora, desembargadora Débora Brandão, afastou a ilegitimidade passiva. Para ela, as empresas atuaram de forma coordenada na comercialização e gestão do empreendimento, integrando a mesma cadeia de fornecimento. Com base no Código de Defesa do Consumidor, foi reconhecida a responsabilidade solidária. No mérito, a relatora destacou que o comprador comprovou o pagamento integral, enquanto as empresas não demonstraram ter cumprido a obrigação de outorgar a escritura definitiva no prazo contratual de 90 dias após a expedição do habite-se. Embora o habite-se tenha sido expedido em março de 2021, não houve prova da outorga da escritura até o ajuizamento da ação. Para a desembargadora, a falha configurou inadimplemento substancial, porque impediu a transferência da propriedade e frustrou a finalidade do contrato. O colegiado também afastou a aplicação da lei do distrato, por entender que ela vale para a desistência imotivada do comprador e não para rescisão por culpa dos fornecedores. Com base na súmula 543 do STJ, a restituição integral foi mantida, inclusive sobre a comissão de corretagem. A taxa de fruição também foi afastada, porque não houve prova de uso do imóvel ou de estadias no empreendimento. Por fim, o TJSP manteve a multa contratual de 20% em favor do consumidor, com fundamento no tema 971 do STJ. Assim, o recurso das empresas foi negado e a sentença foi mantida integralmente. E vamos agora com execução penal. A 3ª sessão do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que a pena por crime cometido durante o livramento condicional só começa a ser cumprida no dia seguinte ao fim do período de prova do benefício. A tese foi fixada no tema 1367 e passa a ser de observância obrigatória pelos tribunais em casos semelhantes. O caso analisado envolvia um apenado que foi preso cautelarmente por novo crime enquanto ainda estava no período de prova do livramento condicional. O benefício, porém, não foi revogado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que seria possível contar o período entre a prisão preventiva e o fim do livramento condicional como tempo de pena cumprida na nova execução. Para o Tribunal Estadual, a falta de revogação do benefício antes do fim do período de prova decorreu da inércia do Estado, e isso não poderia prejudicar o condenado. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu ao STJ, sustentando que essa contagem simultânea violava o Código Penal e a Lei de Execução Penal, porque o ordenamento não admite sobreposição de execuções penais nem cumprimento simultâneo de penas privativas de liberdade não unificadas. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, afirmou que a jurisprudência do STJ já vinha consolidando esse entendimento há mais de uma década. Segundo ele, se o condenado pratica novo crime durante o livramento condicional e o benefício é extinto sem suspensão
ou revogação, a nova execução penal deve começar apenas no dia seguinte ao término do período de prova. A razão é evitar o chamado bis in idem, a contagem do mesmo período de prisão em duas execuções penais diferentes e não unificadas. Com isso, o STJ definiu que não é possível descontar da nova pena o tempo de prisão cautelar relacionado ao novo delito, enquanto o apenado ainda estava em livramento condicional não revogado. Para o colegiado, admitir essa hipótese significaria permitir o cumprimento concomitante de duas penas privativas de liberdade sem unificação das execuções. E vamos com a coluna de hoje do LL Insights, o espaço de análises do portal Lolere. E a de hoje é assinada por Wanderson José Lopes Ferreira, advogado criminalista e sócio fundador da WF Advocacia Estratégica. Como eu sempre digo e reforço por aqui, pessoal, esse daqui é só um pequeno trecho resumido da matéria que foi publicada lá no nosso portal. Então, se o tema te interessou, você quer conhecer o advogado que escreveu o artigo, é só você acessar o link na descrição para acessar a matéria na íntegra. O tema de hoje é a aplicação da tese constitucional do STF sobre critérios de altura mínima em concursos das carreiras policiais e militares. O caso mais recente vem de Santa Catarina. O desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva determinou a reintegração imediata de Bruno da Silva ao concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, afastando em análise preliminar a eliminação baseada exclusivamente em diferença mínima de estatura. O fundamento foi o entendimento consolidado pelo STF no tema 1424 da repercussão geral, em diálogo com a Lei Federal 12.705 de 2012, que fixa os parâmetros de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres em carreiras do Sistema Único de Segurança Pública. A decisão catarinense segue a mesma linha da reclamação constitucional 93.642 do Tocantins, relatada pelo ministro Cristiano Zanin. Nesse caso, o STF suspendeu a eliminação de uma candidata da Polícia Militar do Tocantins pelo critério de altura, ao reconhecer a aparente descumprimento de precedentes vinculantes da Corte. Em Santa Catarina, o candidato media 1,64 m. Para o tribunal, essa estatura supera o parâmetro constitucional definido pelo Supremo, o que justificou a reintegração ao concurso. O ponto central é que os estados e bancas examinadoras não podem impor critérios desproporcionais ou incompatíveis com os limites já fixados pela Suprema Corte. A discussão, portanto, ultrapassa o caso individual e pode impactar concursos ligados às forças policiais, militares e demais órgãos de segurança. E na coluna do Wanderson, ele aponta algumas tendências, como novos editais que devem se adequar aos parâmetros constitucionais definidos pelo STF, reduzindo o risco de judicialização e de questionamentos sobre normas estaduais incompatíveis com o tema 1424. E esse é só um exemplo dos textos que nós publicamos lá no LL Insights. E como vocês já sabem, a LL Insights é escrita por vocês, advogados que têm opinião sobre a sua área do direito, que têm algo a falar de verdade. Então, se você tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, envie sua análise ou tese pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio e vamos ver o que vocês andaram comentando por aqui na sexta-feira. Olha, a Kel Pimentel e a Bela deixaram a sua opinião aqui sobre o que elas acham a respeito da escala 6x1 e o que vai vir por aí. Como a gente já viu bastante sobre isso na semana passada e provavelmente nós vamos continuar vendo nos próximos episódios, eu vou pegar o comentário do Reinaldo, que comentou sobre a notícia de locação de veículos para motoristas de aplicativo. Ele falou o seguinte: temos algumas vertentes que podemos seguir. Artigo 81 do CDC, que define as ações coletivas para a defesa de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de consumidores. Também temos o artigo 186 e 927 do CC, que fundamentam a responsabilidade civil por danos na locação, mas não ação coletiva propriamente dita. Muito obrigado pelo seu complemento, Reinaldo. Muito obrigado pela opinião da Kel, da Bela e a da Liv Viegas também, que comentou na edição de sexta-feira. Como vocês sabem, os comentários de vocês são muito importantes e durante a gravação aqui, eu estou dando um like no comentário de cada um de vocês. Muito obrigado por me acompanharem durante
toda semana e bora para mais uma. Se você é novo por aqui, não deixa de seguir o podcast no seu agregador de podcast favorito, deixar 5 estrelinhas que isso ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leri. E se você quer ainda mais notícias sobre o mundo jurídico, você pode se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e amanhã eu vejo vocês novamente. Até lá!